noite, povo lindo. Ai, eu amo estar aqui, gente. Que saudade. I love you. Vocês estão bem, gente? Você pode sentar em nome de Jesus? Glória a Deus. Que alegria poder estar aqui, de verdade. Letícia mandou um beijo para todo mundo. Hoje ela ficou lá tomando conta de tudo. E para mim é uma alegria estar aqui. Nós estamos nesse seminário tão precioso de paternidade. E eu estava meditando, né, sobre esse assunto. É um assunto que eu gosto muito de falar. E é um assunto que nós precisamos compreender com muita clareza, de fato, sobre paternidade. E eu queria começar falando sobre isso aqui. Muitas vezes, pessoas não estão acessando níveis maiores em Deus. Não é porque Deus não quer abençoá-las, mas é porque elas não conhecem esse lado de Deus, que é o lado Pai. Amém. E eu queria que você abrisse comigo sua Bíblia em Lucas capítulo 15, versículo 11. Deus é bom. Deus é bom demais. Enquanto você abre aí, a raiz da palavra paternidade, né? Pai, no grego é pater, que significa gerador e originador, aquele que dá início a uma linhagem. Sustentador, aquele que mantém e protege a vida que gerou. Ou existe uma compreensão, que era uma compreensão dos gregos a respeito de paternidade, que quando alguém olhava para um filho, ele costumava dizer que aquele filho ele era uma extensão de quem o seu pai era. E isso foi trazido para as escrituras. Então nós entendemos que paternidade bíblica é o filho de Deus aqui na terra se comportando não apenas como um crente comum que vem na igreja ao domingo, mas é um crente que na segunda-feira se comporta como extensão do Pai. Irmãos, eu não sei de repente quais são os desafios que você está enfrentando, ou os dias complicados que você teve que lidar durante muito tempo até aqui, mas eu vim aqui para te dizer que você não é qualquer pessoa. Irmãos, o ser que mais sabe disso se chama Satanás. O diabo te odeia porque ele sabe que você não é qualquer pessoa. O diabo sabe que você está aqui na terra como uma extensão de Deus aqui na terra. Eu vou te falar uma coisa, Deus ama passar por você para tocar em outras pessoas. Se prepare para nesses próximos dias testemunhos poderosos de pessoas que tiveram contato com você, começando a se comportar e experimentar de salvação, porque você vai agir aqui na terra como a extensão de Deus para as pessoas. Sabe, amados, eu estava falando isso na minha igreja hoje pela manhã. Eu passei por uma experiência essa manhã engraçada. Eu falei com ele que eu ia descansar um pouco. Obrigado, aleluia. A gente estava em casa ontem, fomos pegar um cinema. Quando cheguei em casa, eu falei para ela, vou estudar um pouco para ministrar no domingo. Aí ela foi dormir e eu fiquei estudando, peguei no sono. Recebo de novo. E aí, quem me conhece sabe que eu amo uma música pentecostal. Eu gosto de um pré, de um dé, de um ramanaia. Eu tô falando de verdade. Amados, de repente eu acordo com uma música tocando no meu ouvido, mas era uma música que eu ouvia quando eu era menininho, na igreja que minha mãe congregava. Minha mãe era líder de coral na igreja. Quem foi de igreja mais antiga sabe que grupo de senhoras dava um trabalho. Eu cresci nesse meio, vendo minha mãe brigando com as senhoras por causa de roupa, por causa de não sei o quê, porque tinha que ter lenço, porque a roupa era amarela. Ah, irmã, amarela não que eu ficar parecendo uma abelha. Ah, então é verde, verde não que eu ficar parecendo árvore. Eu cresci nesse ambiente. Só que tinha uma música que o grupo de senhoras de minha mãe cantava, de um cantor chamado Elias Silva, chamado Lugar de Glória. Como é gostoso esse lugar é glória. Irmãos, acredite, 6 da manhã eu acordo com isso no meu ouvido. Aí eu acordei assustado, pastora, e fui procurar se era meu celular que estava tocando de forma aleatória. Não tinha nenhum som dentro do quarto tocando essa música. E essa música dentro de mim. Aí eu coloquei a música para ouvir e eu comecei a chorar, porque eu comecei a me lembrar dos primeiros períodos de quando eu fui batizado com o Espírito Santo.
E, irmãos, eu era uma criancinha, eu me converti, eu tinha 8 para 9 anos de idade, eu fui batizado com o Espírito Santo com 12 anos. Eu queria tanto ser cheio do poder do Espírito Santo que eu ficava no culto. Quando acabava o culto, eu ia para uma sala imitar as irmãs. As irmãs caíam no manto na igreja, eu ia para uma sala no final e ficava... Eu tinha tanta vontade de ser cheio do Espírito Santo. Até o dia que eu fui cheio. E quando eu fui cheio do Espírito Santo, sabe que é a mesma sensação de quando alguém que deu um beijo pela primeira vez, fica cheio de borboletas no estômago. Eu fui para casa sem saber o que estava acontecendo comigo, eu só queria falar em língua de novo, eu só queria rodopiar de novo. E sabe, amados, o que é que isso tem a ver com paternidade? Muitas vezes você não está provando de coisas poderosas que Deus é capaz para fazer na sua vida, porque você ainda não está orando Deus como um membro da sua história. Deus não está envolvido como o pai seu. Ele é apenas o seu Deus, pelo qual você apenas visita ele de domingo em domingo. Deus, ele está interessado em construir com você um relacionamento familiar. Deus quer participar de todas as fases da sua história. E vou te falar uma coisa, de repente você pode estar aqui nesse culto sem saber quais são os próximos capítulos da sua vida. Você pode até não saber, mas Deus já visitou o seu futuro. E vou te falar, seu futuro, o nome fracasso não existe. O que Deus tem para você é grandioso, isso vai perpetuar pela tua geração. Se você hoje não está provando mais de escassez, os teus filhos nunca saberão o que é isso. Agora, amados, será que de vez em quando nós não precisamos voltar e alinhar o nosso coração para esse lugar? E aí eu acordei e comecei a chorar, me lembrei que botei o louvor para ouvir. E aí eu sozinho em casa, como é gostoso esse lugar. Ixi, e eu fiquei o dia inteiro com essa música, ainda estou com a música no meu coração. E sabe que às vezes o Senhor, ele vai jogar algumas iscas para nos chamar a nossa atenção para alguns detalhes importantes. Porque, irmãos, uma das coisas que nós precisamos entender é que o tempo está passando, a iniquidade está aumentando na terra, e como nós estamos vendo as pessoas se distanciando do fogo do Espírito Santo. Se você quer uma revelação de paternidade, não existe revelação de paternidade tão poderosa que o Espírito não lhe testifique. A Bíblia diz que o Espírito Santo foi dado para a igreja não para glorificar a si mesmo, mas para glorificar a Jesus Cristo. A Bíblia diz que o Espírito que está em nós, ele clama, Pai, meu Pai. Essa evidência do Espírito Santo é que toda vez que você está ouvindo a palavra, o Espírito vem testificar que você não está ouvindo palavras de homens. O que você está ouvindo ultrapassou gerações. O que você está ouvindo é a palavra que deu vida ao universo. O que você está ouvindo é a palavra que veio para a terra em carne, morreu em nosso lugar, mas não está morto, ressuscitou. E do dia que ele sentou no trono, ninguém tira ele de lá. E a Bíblia diz que ele é a própria palavra. Em João diz, ninguém consegue ver o Pai se não olhar para mim. Ninguém consegue experimentar o que é ser uma extensão de Deus na terra se não olhar para Jesus. Às vezes nós estamos muito preocupados de ir para a igreja apenas consumir do culto, mas não estamos olhando para Cristo, que é a imagem do Pai revelada para nós. Glória. Aleluia. Nós precisamos ter esse entendimento que a Bíblia sempre nos trará uma clareza de que Deus não quer que apenas sejamos frequentantes do culto. Deus quer que sejamos filhos a um nível tão alto que nos tornemos o próprio culto vivo para Ele. Aleluia. Vamos ler lá comigo o livro de Lucas. Lucas. Glória a Deus. No seu capítulo 15. Glória a Deus. Versículo 11. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passado muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente.
Exatamente. Deixa eu falar uma coisa para você. A gente vai continuar lendo o texto aqui. Eu amo esse texto porque eu não sei se eu acredito que você já tenha ouvido diversas vezes e diversas interpretações de pregadores sobre o filho pródigo, mas uma parte do filho pródigo que eu gosto de interpretação é, às vezes nós focamos demais no filho e nos esquecemos de estudar sobre o pai. Dois pontos importantes que nós precisamos entender. Era uma audácia, um filho pedia a um pai uma herança enquanto ele estivesse vivo, porque era comunicado de forma geral para aquela cultura de que aquele filho não conhecia de fato quem o seu pai era. Era uma questão de desfeita quando um filho viesse para o seu pai vivo e pedisse para ele herança, porque o certo é a herança se passa quando o pai é morto. Se um filho pedisse a herança do pai, ainda o pai vivo, o que ele estava dizendo é: eu estou tirando o senhor desse lugar de pai e eu quero depender de mim mesmo para viver. Agora, o interessante é que o pai dá a herança, o filho vai para lá e ele destrói tudo, ele consome tudo. Só que tem um texto interessante que é no versículo 17 que diz: então caindo em si. Essa expressão caindo em si no grego significa então tendo um estalo. Então, voltando à consciência. Então, o que é que isso nos diz? Aquele filho estava tão ludibriado e tão encantado pelas coisas desse mundo que ele estava mais interessado em desfrutar daquilo que o pai tinha construído do que de fato de quem o pai era. E quantas vezes nós estamos na presença de Deus apenas reclamando: ah, porque eu estou há tanto tempo, Deus me fez uma promessa, nada está acontecendo. É porque você está só interessado naquilo que Deus construiu para você, não de viver como Deus sendo o seu pai, porque a promessa é o mantimento do pai para a tua história, mas o pai é o próprio poder sobre a tua história. A Bíblia diz o seguinte: que quando ele cai em si, ele diz: rapaz, melhor é na casa de painho, porque lá até os escravos vivem melhor. Eu vou voltar para a casa de meu pai. Só que o que eu acho interessante aqui nesse texto é uma coisa muito preciosa. Primeiro ponto: idosos naquela época não podiam se comportar como quem corre para levantar a sua roupa, porque isso já era uma comunicação de nudez. Primeiro ponto. Segundo ponto, aquele jovem podia morrer apedrejado, porque o que ele fez diante do seu pai foi uma desonra. Quando a Bíblia diz que o pai, avistando o filho, corre, o que o texto está falando para nós é o seguinte: o pai sabia da condenação que o filho iria sofrer, e como pai ele se colocou no lugar sacrificial de vergonha só para não perder o filho. Aí Jesus vem em João e diz: ei, se você quer olhar para o pai, olhe para mim, porque você só vai conseguir enxergar o pai me vendo. Quem foi que passou pela vergonha? Jesus. Quem foi que correu atrás da humanidade? Jesus. Quem foi para a cruz humilhado? Jesus, para não perder o filho. É por isso que você está aqui. Por quê? O que nós precisamos entender é que a natureza do filho foi errada, sim, mas às vezes esquecemos de olhar para como bondoso foi o pai. Ele se colocou num sacrifício de ser exposto à vergonha. Por quê? Você não vê nenhum texto bíblico de um idoso correndo. Culturalmente falando, essa expressão de pressa era dada aos jovens. Os idosos tinham que ser tratados com mais honra, porque a sua caminhada era mais lenta. Essa expressão de correr antecipadamente era para que o juízo da sociedade não caísse sobre o filho. Jesus correu antecipadamente para que o pecado não destruísse a humanidade. É por isso que você não consegue ver o Pai se você não olhar para Jesus. E vou te falar uma coisa: psicologicamente falando, alguns psicólogos cristãos fazendo um estudo chegaram a uma conclusão que a maioria dos crentes que não conseguem ver Deus como Pai é porque tiveram problemas seríssimos com paternidade na terra. Homens e mulheres que tiveram problemas com a figura paterna na terra nunca vão conseguir se aproximar de Deus como Pai. Porque quem foi que te falou que Deus quer que você apenas fique levantando as mãos e fazendo orações enfeitadas, como se Ele estivesse longe? Deus quer que você prove dEle, Ele te visitando no quarto de madrugada para lhe dar revelações que o mundo não pode compreender, te falar: tu és o meu filho amado.
é o interesse de Deus, amados, para os seus filhos. E nós precisamos entender o seguinte: quando entendemos e estudamos o conceito de paternidade, que isso fique gravado no seu coração. Paternidade não é somente aquele que gera ou aquele que dá origem. Então, primeira coisa que você precisa entender: você é originador de Deus. O aleluia foi só aqui na frente. Você é originador de Deus. Quando Deus cria Adão e Eva, Deus criou Adão e Eva para ser um modelo aqui na terra do que era lá no céu. A Bíblia diz que Deus deixou então uma ordem para eles, mas antes da ordem, Deus deixa para eles a bênção. A bênção era: tudo que está aqui, vocês têm direito de sujeitar, dominar, desfrutar, multiplicar e fazer crescer. Agora, o que vocês não podem é chegar perto ou encostar no fruto do conhecimento do bem e do mal. Porque se você conhecer, você morre. Nos originais diz o seguinte: depois que comer, morrendo morrerás. Só que a serpente miserável. Que serpente miserável? Porque a serpente não ganhou fazendo com que Eva comesse, ela arrancando o fruto e dando para Eva. Ela testou Eva na concupiscência da carne, na concupiscência dos olhos e na soberba da vida. O que foi que ela disse? Deus falou o quê? Que se você comer, você morre. Conversa. Conversa pura. Se você comer, você vai ficar igual a ele e ele não quer. Só que Eva já era. Ou seja, o que é que o diabo faz em nossos dias? Deturpar a identidade. Quem foi que ele falou que o diabo quer tirar você da igreja? O diabo quer mexer na sua identidade. Porque quem não sabe quem é o que todo mundo diz. Porque quem não sabe para onde vai para todo o caminho que alguém oferece. É por isso que o diabo vive insistentemente querendo bagunçar a tua identidade. Porque se ele bagunça quem você é, você não consegue ser o que Deus criou você para ser. Oh, meu Deus do céu. Eu acho que eu vou diminuir, que eu acho que estou rápido demais. Eu estou empolgado. Deixa eu te falar uma coisa, amados. Quando Adão e Eva pecam, a primeira coisa que Deus fez foi: Adão, você está onde? Deus sabia onde Adão estava. Deus era onipotente, onisciente e ainda é onipresente. Ele é as três coisas. Deus sabia. O que Deus estava perguntando é: Adão, não lhe sinto aqui. Você está onde que eu não estou lhe sentindo aqui? Aí Adão vem e confessa: não, porque eu estava nu. Mas quem ele contou que estava nu? Você comeu da árvore? Comi. Só que o interessante, irmãos, é o seguinte: que Adão bota a culpa em Deus. Porque ele diz: foi a mulher que tu me deu, ou seja, a culpa é tua. Eva botou a culpa em quem? Em Deus. Foi a serpente do jardim que tu criou. Só que o que é interessante é que Deus estabelece para Adão e Eva as consequências que estavam já implantadas no tocar ou comer da árvore. A mulher terá dores de parto e vai ficar submissa ao homem para o resto da vida, paranã. E o homem vai comer do suor do seu rosto. O que Deus falou aqui para Adão foi o seguinte: de hoje em diante, por causa do seu pecado, você não vai provar mais de suprimento até Jesus vir. O que é que isso nos diz? Que crente que não crê em milagre está cru. Porque Jesus já veio. Se Jesus já veio, o Éden veio juntamente com ele. Então a mesma provisão que havia no Éden sem esforço está para nós os nossos dias. E escute o seguinte: o único ser que Deus amaldiçoou foi a cobra. Porque ele disse à cobra: maldita és tu entre todos os animais que estão vivos, e sobre todos os animais que rastejam você vai comer poeira para sempre. Só que além de ele condenar a mulher, ele disse à cobra, ele falou o seguinte: no futuro haverá uma inimizade entre você e a mulher, e você ferirá o filho da mulher no calcanhar, mas ele vai esmagar você na cabeça. O que Deus estava dizendo foi o seguinte: você vai até governar na terra por um tempo. Porque a expressão cabeça está falando de governo. Você vai governar na terra por um tempo. Porém,
todos os filhos da mulher você vai ferir no calcanhar. Sustentação. Davi foi ferido aonde? Sustentação. Adultério, sustentação. Salomão, idolatria, sustentação. Sansão e sustentação. Todos que caíram foi na sustentação. Só que Jesus não estava sustentado aqui na terra. Ele estava sustentado na vontade do Pai. Aí a Bíblia diz que Deus falou para a serpente: ele vai esmagar a sua cabeça. Ou seja, quando ele vier, ele quebra teu governo para sempre. Jesus destruiu o governo do diabo na cruz do Calvário. Tire os olhos daquilo que o diabo está se levantando contra você e coloque os olhos daquele que venceu o diabo, que é Jesus. Jesus venceu o diabo. E o Pai quer que você entenda: você não está aqui na terra para perecer. Eu queria que você falasse isso para alguém. Diga para alguém: você não está aqui para perecer. Não, diga para alguém com uma voz de profeta. Diga para alguém: você não está aqui para perecer. Eu me ouso a falar isso aqui para você essa noite. Você não está nessa terra para perecer. Você nasceu para dar certo e para dar muito certo. Pode passar o tempo que for, custe o que custar, venha o que vier. Tudo aquilo que Deus prometeu para você vai se cumprir, porque o teu Pai é bom e bom para sempre. Tire os olhos da circunstância e bote os olhos no seu Pai, que não se abala. Ele nunca se abala. Amados, por isso que eu digo para você: quando você entende paternidade, você percebe que está ligado à expressão do filho pródigo com Gênesis. Porque, irmãos, Deus lhe tirou Adão e Eva do Éden, porque se Adão e Eva continuam no Éden tinham comido do fruto, mas Adão e Eva eram eternos. Eles seriam pecadores eternos? Eles viveriam em pecado para sempre? Deus tira Adão do Éden, só que Deus tira Adão como um bom pai. Por quê? A Bíblia diz que Adão pega uma folha de figueira e cobre as suas partes. Deus mata um animal e veste Adão. Aquela foi a primeira expressão de justiça. Sabe o que foi que Deus estava falando para Adão? Ei, de hoje em diante eu quero que você entenda que toda vez que você tentar sozinho vai ser um fracasso. Toda vez que você tentar sozinho vai cobrir só metade da sua história. Agora, quando eu entrar com a minha justiça em Cristo, eu cubro com meu sangue toda a sua história e a sua geração também. Entenda isso, amados. Aí quando a gente vai para as escrituras, você percebe que o pai não teve problema nenhum de se sacrificar para salvar o seu filho, para ter o seu filho de volta. O que nós precisamos entender é que existe uma outra expressão, que é a expressão hebraica Abba. A expressão hebraica aparece algumas vezes no Antigo Testamento e também aparece no Velho Testamento. A expressão Abba é uma expressão que significa provisão, aquele que garante sustento físico e espiritual. Proteção é aquele que é a barreira contra o caos e contra o perigo. E propósito, aquele que abençoa e direciona o filho para a sua vocação. O que nós precisamos entender, amados, é que o propósito do Espírito Santo está hoje habitando em nós, nos conduzindo todo dia para a confiança no Pai. É porque o Espírito Santo, ele estava com o Pai, ele sabe quem é o Pai, e ele sabe que no Pai você vai ter garantia de suprimento, de provisão, de saúde. Ele sabe que no Pai você será abençoado e vai ter seu futuro preservado. Ele sabe que no Pai você não será corrompido de nada, sobre tudo na sua vida. Aí eu vou te falar uma coisa, amados. Muitas pessoas estão tirando os olhos do Pai e estão colocando os olhos nas coisas. Eu nunca vi uma época para termos tantos crentes distraídos como nos nossos dias. As redes sociais têm o seu lugar. Ela é maravilhosa para o reino de Deus ser expandido. Mas isso, mal usado, pode ser prejudicial para a sua história com Deus. Muitas pessoas gastam dias rolando o dedo nos vídeos do Kawaii, do TikTok, do Instagram, o tempo todo, enquanto elas poderiam estar botando para funcionar uma ideia do alto. E aí elas começam a reclamar da sua vida porque elas estão olhando a história de alguém que está postando no Reels do Instagram. Eu vou lhe falar uma coisa, a grande maioria das pessoas que postam vídeo no Reels, elas estão ensaiando aquilo.
A maioria daquilo não é verdade. A maioria é ensaiado, planejado, arquitetado, editado, melhorado, para que você veja e de forma dopaminérgica você fique encantado com aquilo. Mas Deus lhe chama hoje para provar dele. A vida com Deus é mais poderosa. A vida com Deus muda as pessoas. Deus quer te usar para chegar em lugares que todo mundo fala que vai ser um caos, e quando você entrar lá, paz entra também. Deus quer te usar. O povo lá fora não tem medo de expor satanismo, problemas, arriar as porcarias. Deus quer te usar para, cheio do Espírito, profetizar no meio da rua, e o povo ser edificado e transformado também. E quando alguém olhar para você, ela vê em você uma extensão exata do Pai. Eu vou te falar uma coisa. Aquele ditado que diz, fulano de tal é cuspido, que na verdade é errado esse ditado, né? É esculpido em Carrara. Ninguém sabe quem é Carrara. Eu também não sei. A Bahia colocou do nosso jeito. Fulano é cuspido e... Ou seja, não tem só que cuspir, tem que puxar o catarro também. Mas isso é... Mas isso é para quê? Isso é para explicar que o filho tem características que quem está de fora, que conhece o pai, não tem como errar. Por exemplo, meu pai era músico, painho era músico, meu pai tocava um bolero como ninguém, seresteiro, amava tocar na noite, tinha banda, era aquela coisa. Somos 3 em casa, eu, a minha irmã mais velha e meu irmão caçula, nós 3 somos músicos. Os 3 amam música, meu irmão serve na música, eu sou líder de louvor, minha irmã mais velha canta e toca. Quando alguém olha para nós, as pessoas, por ver esses comportamentos e as qualidades, mesmo que ela não tivesse vivido na mesma casa com meu pai, ela diz assim, rapaz, vocês têm os mesmos comportamentos do seu pai. Não tem como não dizer que você não é filho de Martiliano. Eu tenho as mesmas características e as expressões do rosto do meu pai. Meu irmão caçula, ele tem de comportamento festa. Meu pai era festeiro. Meu pai dava seresta para 100 pessoas numa noite. Meu irmão é inimigo do fim. Se começar uma festa, e se a festa for na minha casa, eu tô já sem vontade nenhuma, quase botando para fora, e ele tá, bota outra música, e arrepiando. Mas isso é o que? Características do meu pai. Ou seja, quando alguém olha para nós, ela fala assim, rapaz, eu conheci teu pai em 1900 e pouco. Olhando para você hoje, não tem como dizer que você não é filho, porque você tem as mesmas características, os mesmos comportamentos, o mesmo andar. Aí eu lhe pergunto, como é que Deus é o teu pai e você não se parece com ele em nada? Aleluia. Se até os discípulos, quando Jesus foi preso, a Bíblia diz que o pessoal olhou e disse, ei, ele também é um deles, porque falava igual, andava igual, se vestia igual. Não tem como você caminhar com o pai e não se parecer com ele. Esses dias Deus vai te visitar para ajustar teu caráter, e você vai voltar a andar aqui manifestando quem o pai é. Foi para isso que você nasceu. As pessoas te olharão e dirão, não tem como. Você é a cara de papai do céu. Você exala amor puro. Você exala autoridade. Quando alguém fala com você que vai dar errado, você sempre diz que vai dar certo. Porque com Deus nada dá errado, tudo sempre dá certo. Ah, mas pastor, eu enfrentei um dia complicado, o diabo se levantou contra mim e eu perdi. Não, amado, você achou que perdeu. Deus tem algo melhor na frente, tem coisa que você não perdeu, tem coisa que é livramento. E quando é livramento é melhor você levantar a mão e glorificar, porque Deus tem algo melhor para você lá na frente. Sabe, amados, pai, quem que tomou biotônico Fontoura? Quem tomou emoção Scott? Pode levantar a mão, eu sei a sua idade, pode. Aquele óleo de baleia era um satanás, não era? Bicho terrível, gente. Terrível. E biotônico Fontoura, que foi descoberto esses dias, tem cachaça. Aí eu falei pra minha mãe assim, a senhora agora entendeu, porque eu botava fogo em tudo. Aí ela, você quer dizer que foi eu lhe embebedei? Eu falei, o negócio tinha bebida. Mas irmãos, você concorda que os seus pais, mesmo quem de fato teve a criação ali com mãe, com tio, com madrinha, com padrinho, que se comportou muitas vezes como genitor, como pai e mãe, eles não queriam seu mal?
Às vezes era o jeito que ele foi criado, ele só estava reproduzindo. Ok? As porradas, a surra, o castigo, às vezes a palavra pesada, que muitas vezes eu percebo isso no meu espírito, que tem gente aqui essa noite que tem palavras do passado que ainda dói. E você não vai atravessar para a próxima fase de Deus para a sua vida se você não abrir mão disso aí. Porque quem você foi nem existe mais. Quem você foi nem existe mais. Um dia chegou uma ovelha lá na igreja e falou assim: pastor, eu estou revoltada porque eu estava passando lá na rua, encontrei uma pessoa. Aí a pessoa falou assim: você congrega onde? Ela disse: eu congrego lá na igreja do pastor Emerson. Ela: quem? Emerson Miranda? Ali eu conheço. Eu conheço quando ele era adolescente. Aquilo ali era flor que se cheire. Aí ela veio falar comigo, eu falei assim: quando você encontrar com essa pessoa de novo, diga para ela assim: Emerson, o flor que não se cheire, a flor já murchou, a semente já caiu na terra e já nasceu outro Emerson. Aquele Emerson nem existe mais, já morreu. Quem é? O passado? Nem me lembro. Para de ficar falando: ah, Senhor, porque quando eu não era crente, eu vivia melhor. E quando eu não era crente, eu vivia assim. Tu podia até achar que vivia bem, mas tu não tinha pai. Ah, meu Deus. Tu não tinha salvador, tu não tinha sangue sobre a tua vida, tu não tinha promessa, tu não tinha história escrita pelo próprio Senhor, tu não tinha o Espírito Santo, tu não tinha graça, tu não tinha favor, tu não tinha misericórdia, você não tinha os anjos. Então sua vida melhor está aqui. Mas não está dando certo, mas é melhor aqui. Ah, mas está apertado, mas é melhor aqui. Ah, mas estou chorando, mas é melhor aqui. Ah, mas o que eu cria não funcionou, mas é melhor aqui. Ah, mas o que Deus falou não aconteceu, mas é melhor aqui. Ah, porque eu estou cansado de ir para o culto. Venha cansado, mas é melhor aqui. Não existe outro lugar melhor a não ser nesse lugar testificado de que você é filho. Você é filho. Você é filho. Você é filho. Vamos comigo lá para Romanos 8, versículo 29. Ixi, eu amo o livro de Romanos. Está sendo abençoado? Eu estou correndo para concluir já. Pode ir? Amém. Glória a Deus. Romanos 8, 29 diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho. Essa predestinação aqui não tem nada a ver com o que algumas pessoas falam na internet. E eu quero abrir aqui um parêntese logo. Você tem igreja, você tem pastor, está fazendo o quê? Está alimentada por pastor da internet. Tem dúvida bíblica? Procure os teus pastores. Quer estudar a palavra? O Espírito Santo estava. Quer estudar a palavra? Procure teus pastores. Peça uma recomendação. Eles nunca vão lhe proibir de conhecer a palavra, de se aprofundar. Mas está fazendo o que sendo alimentado por rebanho de idiota? Porque tem gente que não é madura biblicamente. Ela só não teve oportunidade na igreja e conseguiu um palco chamado rede social. E lá ela dissemina doutrinas para deixar a cabeça desajustada. E vou te falar uma coisa: o meu coração tem um temor de uma coisa. Uma hora essa corda vai torar. Porque tem um monte de rede social aí com 500 mil seguidores que arrebenta, fala mal das igrejas. Amados, eu sou alguém que ama o fogo pentecostal. Eu amo o fogo do Espírito Santo. Eu falei na minha igreja hoje pela manhã que está se levantando por aí agora uma onda de pessoas criticando o fogo do Espírito Santo. Claro, porque também teve crente que fez idiotice. Teve crente que postou aquilo que é impostável. Eu amo um culto de portas fechadas. Que o pau quebra, a gente cai e ninguém sabe. A gente fica tudo embriagado. A gente não consegue se lembrar se é segunda, se é terça. De tão cheio do Espírito Santo. E aí, para querer atenção de internet, começamos às vezes, sem sabedoria, postar muita coisa que era mover de Deus, amados. E aí, muita porrada em cima. Aí os crentes estão fazendo o que agora? Os crentes tudo contido. Por um rebanho de gente que está aí batendo nisso. E eu falei na minha igreja hoje pela manhã que a ação do Espírito Santo é igual a mulher de salto.
Cadê a mulher que gosta de usar salto aqui? Levanta a mão pra ver. Mas não gosta de usar salto todo dia, né? Mas quando é o dia que tem que usar salto, bota pra rachar. Não é verdade? Mas imagine se você vem pro culto com um salto 15 num pé e o outro pé sandália rasteira. Não é assim que você iria andar? No fim do dia, tua lombar estaria acabada. Por quê? Porque a falta de alinhamento adoece. Tudo aquilo que tem desajuste adoece. O que nós precisamos entender é que o certo é chegar aqui no culto, aniversário da igreja, com um salto nos 2 pés. Concorda comigo? Porque isso é equilíbrio. Ou seja, toda vez que houver ensino da palavra no ambiente pentecostal, tem que haver manifestações do Espírito Santo. A ação do Espírito Santo é a cereja do bolo da igreja. Sabe o que é que deixa o diabo com medo? Não é você vir frequentar o culto no domingo, não. É você entrar aqui vazio e sair cheio do Espírito Santo. Isso é para deixar o diabo doido de raiva. Porque a palavra te edificou e o Espírito te encheu. Não deixe se perder isso, amados. Não deixe se perder. Essa predestinação aqui não é a predestinação de alguns que foram escolhidos para a salvação e outros para o inferno. Essa predestinação aqui de Romanos capítulo 8 é que Deus, quando criou o homem, ele criou o homem para ser a sua imagem. O homem perdeu esse lugar porque ele entrou no pecado e o pecado criou uma barreira entre Deus e os homens. Jesus veio, destruiu a barreira com uma graça e ligou de volta o homem a Deus. Então o homem voltou em Cristo a ser a imagem do Pai de novo. É isso que Paulo está falando aqui. Porquanto os que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ele veio para a terra como unigênito, mas quando ele ressuscita como primogênito. Jesus Cristo é seu irmão mais velho. Eu vou lhe falar uma coisa, eu não sou caçula, mas mais velho sofre. Porque caçula mente, quem apanha? Mais velho. O caçula apronta, quem é que apanha? O caçula se mete em rascada, quem é que ouve? Minha mãe dizia assim, eu não quero nem saber. Você é o mais velho. É você que tem que tomar conta das coisas. Você entendeu o que eu estou dizendo? Jesus Cristo é seu irmão mais velho. Quem apanhou? Seu irmão mais velho. Quem sofreu? Seu irmão mais velho. Quem foi humilhado? Seu irmão mais velho. Quem é que está sentado à mesa provando do banquete? Os caçulas. Tem alguém caçula aqui do Pai? Irmãos, o que eu quero que você entenda aqui essa noite é que muito mais do que ouvir isso de alguém é provar essa paternidade. É andar por aí sabendo, eu não estou sozinho, Deus é o meu Pai. Todos podem me abandonar, mas Deus não vai. Porque Ele é o meu Pai vela por mim, meu Pai me guarda, meu Pai me mantém curado. Deixa eu falar uma coisa para você, o mundo inteiro pode dizer que vai ter doença de A, de B, de C, só na tua casa não pega, na tua família não vinga, na tua história não vai. Porque tia fulana morreu assim, porque mamãe morreu assim, tu não morre assim. Tudo que tinha de maldição que não prestava acabou em você, porque você trocou de família, você faz parte agora da família de Deus. Aí tem irmão que não aguenta sentir uma dor de cabeça, que já fala, não, é uma maldição hereditária. Sai daí, Deus é mais. Você quer, fique para você sozinho. Nada de maldição. Uma vez falaram, porque o senhor só prega coisa boa. Eu falei, eu vou pregar coisa ruim? Eu vou subir no púlpito e falar assim, receba aí um câncer. Não, eu vou pregar coisa boa, Jesus é bom. Salmos diz, louvai ao Senhor porque Ele é bom e porque a sua bondade dura para sempre. Isso foi escrito há muitos anos atrás, há praticamente 2.500 anos atrás. Deus continua sendo bom ainda. Se Ele foi bom lá, Ele continua sendo bom hoje ainda. Gálatas capítulo 4, versículo 1.
Glória a Deus. Gálatas 4:1. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo. Mas está sob o tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo, vindo, porém, à plenitude do tempo, que é a morte de cruz. Esse é o tempo perfeito. Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos adoção. O que é que nós precisamos entender? É que o conceito de adoção bíblica é diferente do conceito de adoção brasileira, por exemplo. Ok? Pastor, como assim? A criança, quando ela era criança, ela mesmo tendo todo o poder sobre a herança, nada diferenciava ela de ser escrava. Quando ela ficava maior, era feita um ritual de passagem, chamado de filiação. Nesse ritual, era mostrado e evidenciado que ela tinha agora a idade suficiente para ser reconhecida de fato como alguém que tem direito à herança. A herança já era dela. Ela só não tinha conhecimento. Quando ela entendeu a maturidade sobre isso, ela entra nesse lugar de pertencimento à herança. E aquilo é liberado para ela. Nós estávamos num mundo sem Cristo, espiritualmente falando, por causa da morte de cruz. Todo aquele que crê tem direito à herança. Mas a falta de conhecimento não diferenciávamos a gente de nenhum escravo. Ou seja, se você está aqui nesse culto hoje e você não tem conhecimento da herança bíblica que lhe pertence, em nada você é diferente de quem está no mundo bebendo no bar agora. Eu vou apertar, depois a pastora desaperta aí. Mas entendeu o que eu estou dizendo para você? Porque o que é que nos torna filho? Consciência de filiação. Além de ser uma extensão do meu pai, eu tenho o direito de usufruir da sua herança porque eu sou a sua imagem. Ou seja, cura é herança, saúde é herança, alegria é herança, suprimento é herança, prosperidade é herança, abundância é herança, bênção geracional é herança, livramento, segurança, proteção é herança, crescimento, ampliação, multiplicação e aumento é herança, vida longa é herança, tudo isso lhe pertence. Agora, por que é que você não está usando? Pela falta de entendimento. Não é só conhecer, é entender que já está pronto. Aleluia. Pastor, como assim? Apareceu um diagnóstico de doença. Os médicos falaram que você está doente. Alguém que não tem um conhecimento da herança, ela vai já começar a planejar como é que vai ser a sua morte. Alguém que tem o conhecimento da herança, ela sabe que pela fé na ressurreição de Cristo, ela recebeu como propriedade saúde divina. Pode doer do lado de fora, mas a verdade por dentro que alimenta eu sou sarado e curado e ninguém muda isso. Até que a cura sai e se manifesta. Aleluia. Digamos que de repente você descobre que tem um tio que morreu e deixou para você dinheiro nas Ilhas Caimã. Olha que delícia.
Aí você vai falar assim, Senhor, eu tô rica, 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 rica. Não tá ainda não. Existe algo chamado inventário. Os advogados vão precisar se reunir com você. Vão precisar levantar para saber se tem outros filhos. Mas ninguém arranca de você que você tem essa herança. Porque a partir do dia que você passou a conhecer que você é herdeiro, isso pode demorar 2 anos. Você sabe que lhe pertence. É isso que você precisa compreender na filiação. Mesmo que não esteja acontecendo nada agora do que a Bíblia promete que você tem, isso não anula o que te pertence. O que é que faz muitos crentes desistirem? É porque quando eles olham para as escrituras, que eles olham para a sua própria vida, que eles veem que não está funcionando o que eles estão crendo, aparentemente, então eles enfraquecem. Eu vou lhe dar um conselho. Muitas vezes você está achando que está crendo, mas não está crendo. Porque a Bíblia diz que o primeiro comportamento de quem crê é perseverança. A palavra perseverar é esperar até que. Então mesmo que não aconteça agora, eu vou esperar, porque daqui a pouco vai acontecer. Mesmo que eu não veja agora, eu vou esperar, porque se Deus falou, vai acontecer. Mesmo que não abra agora, eu vou continuar esperando, porque se Deus falou, vai abrir. Ainda que os homens falam que não vai, se a Bíblia diz que vai, eu vou esperar, porque Deus vai fazer. Isso é consciência de quem está crendo, de quem é herdeiro e de quem está afiliado. Aleluia. O que é que fez apóstolo Paulo quando estava aprisionado num calabouço que não tinha energia suficiente, era extremamente úmido e eles estavam praticamente nus, Paulo e Silas, um de frente para o outro? Eles poderiam dizer, é brincadeira? Brincadeira, eu era diplomata, cara. Ô Silas, você fala quantos idiomas? Um só. E tu, Paulo, falo 2, meu irmão. Abre mão de tudo, 2 idiomas. Diplomata, requisitadíssimo por Roma. Fariseu. Tô aqui, preso. A Bíblia diz que eles não olharam para o que doía. Porque a Bíblia diz que além de apanhar, foram tiradas as roupas e presos um de frente para o outro. Sabe o que isso mostra? Filiação. Quando eu era criança, que alguém me abusava, eu não dizia assim, diretora, resolva aí. Eu disse, você me bateu, né? Amanhã meu pai vem aqui. E eu dizia assim, ó, meu pai é desse tamanho. E ele era do meu tamanho, só que ele era todo troncudo. Eu dizia, se meu pai pegar no seu pescoço, você vai ver. Você me bateu, né? Eu vou dizer a meu pai. Chegava em casa, falava para meu pai. Só que meu pai não era aquele cara bruto. Ele era aquele cara bestão. Aí chegava no colégio e ele dizia, ô tio, por que você bateu nele? E eu assim, não, mata ele. Mata ele. Eu chegava em casa e dizia, pai, era só ter matado ele. A mente de criança, né? Ele dizia, meu filho, papai não pode fazer não. Botava a gente para se abraçar. Você riu, né? Agora vem bomba. Todas as vezes que você for até o seu pai para contar um problema com alguém, seu pai não vai matar alguém para te abençoar. Ele vai pedir que você volte lá e abrace aquela pessoa. Porque enquanto o mundo diz que é olho por olho, dente por dente, o pai diz, dá um abraço porque você é minha extensão, e se eu amo, você tem capacidade de amar, e se eu te perdoei, não custa nada perdoar também. Nós não somos apenas filhos para desfrutar a parte boa do pai, somos filhos para desfrutar a parte complicada também. Mas irmãos, entenda isso aqui, e eu concluo com isso. Paulo e Silas, um de frente para o outro. Eu não sei que música foi que eles cantaram. Eu acho que se eu tivesse lá, eu ia cantar logo o Gideão e os 300. A guerra de Josafá também. São 300 com buzinas, 300 com... Eu não sei o que foi.
Se foi Salmo 23, 21, 27, 24, eu acredito também que eles entoaram algum salmo ali. Irmãos, o que é que faz você encher a boca de louvor diante do caos? O que te faz você encher a boca de louvor diante do caos não é o sentimentalismo de que Deus zelará por ti. O que te faz encher a boca de louvor no meio do caos é que você sabe que você não está aqui na terra por acaso e que daqui a pouco papai vai vir resolver esse negócio aí, porque se você está se levantando em nome do Pai, deixa com o Pai que Ele resolve. Eles começaram a entoar louvores a Deus com consciência. A Bíblia diz que de repente as cadeias se quebraram, um terremoto gigante aconteceu, todo mundo foi livre e quem não tinha nada a ver foi liberto também. Já percebeu que tem gente que não tem nada a ver com a sua história, mas quando você para contar o que Deus fez com você, ela é alcançada também? Por quê? Porque você não está aqui para viver sua própria glória, você está aqui para o Pai passar por você para alcançar os outros. Então, às vezes, quem não tem nada a ver vai ser tocado pela sua história. Você vai falar assim, mas meu Deus do céu, o Senhor salvou a irmã Filomena. Filomena era fofoqueira. Filomena não era nem para ir para a igreja. Cuidado. Porque o mesmo Deus que lhe salvou, ele pegou cheio de cara que quer salvar o outro também. E eu concluo com isso aqui. Eu sei que nós temos tempo, mas eu vou entregar o que me foi proposto, está tudo bem. Entenda de uma vez por todas, amados. Você não está aqui como servo. Você é filho que serve. Você é herdeiro. Agora você não é filho pródigo. Porque tem muito crente na igreja que se comporta como filho pródigo. Está na igreja há tantos anos, mas não conhece o Pai. Mas ora para que o Pai faça alguma coisa. Aí quando pela graça você recebe, você pega a sua herança e você vai embora. E sabe o que é interessante? É que mesmo você pegando a herança e indo embora, quando você cai em si, o Pai faz um banquete para te receber de novo. O que eu estou querendo falar com você aqui hoje? Eu não sei de repente quais foram os episódios de fracasso que você teve que lidar muitas vezes na história da sua vida. Ei, a vida não acabou. Você pode estar lidando hoje com o episódio de falta. Não teve apoio de ninguém. As pessoas que você mais amava não apoiou os seus sonhos e projetos. Você não tem ninguém para segurar na sua mão para dizer eu te amo. Ei, a vida não acabou. Você tem um bom Pai. E Ele não está escondido. Ele está revelado para você em Cristo. Todas as vezes que você for até o Pai, porque o caminho hoje está livre. Cristo fez questão de abrir o caminho. Sabe, amados, algumas vezes da minha vida também eu não tive apoio de algumas pessoas. O pessoal dizia assim, esse é um maluco da palavra da fé. Eu estava compartilhando com uma ovelha hoje que quando eu comecei a namorar com Letícia, eu não tinha nada. Eu não tinha um pau para dar no gato, eu não tinha um gato. Eu não tinha um pau para dar no gato. Pobre de maré descia, não tinha nem pra onde descer. Porque para descer de ter escada, eu não tinha escada, que era tão pobre, não tinha. Eu falei para a Letícia, você vai continuar comigo? Ela disse, rapaz, o que eu estou ouvindo aqui na região sobre você é que você é o doido de Tancredo Neves da palavra da fé. Que você anda por aí pelas ruas pregando de que o reino é chegado e o reino existe abundância. E os pastores estão tudo louco de raiva de você. Porque o povo está indo lhe procurar. Que menino é esse? Magro, só tem cabeça e orelha. Que sai pregando por aí que Jesus cura, bota a mão, o povo é curado. Que sai pregando por aí que prosperidade funciona. Irmãos, como é que você pega prosperidade sem ter R$1? Como é que você prega prosperidade colando um sapato com Superbonde, que era assim que eu vivia?
Eu colava com o Superbonde para ir para a aula do Rema, porque eu não tinha dinheiro para nada. E ela olhou para mim e falou assim, eu falei para ela, ó, a igreja teve uma rebelião, saiu metade do pessoal atrás de uma mulher de Deus, porque eles dizem que eu sou maluco, o negócio de palavra da fé, que pelo Espírito você pode ir em dimensões orando em línguas. O povo foi tudo embora falando que eu estava ficando lunático. Sabe o que ela disse para mim? Eu vou dar um voto de confiança. Porque você foi ousado de olhar para minha cara quando eu estava namorando e falar que você ia ser meu marido. Eu cheguei para ela num culto assim e falei, eu vou casar com você. Ela disse, você é louco, eu tenho namorado. Eu falei, tá bom. Um mês depois o caba terminou com ela. Começamos a estudar a Bíblia. Ela dizia, professor, você pode tirar minha dúvida? Eu posso sim, minha filha. Com certeza. Porque no grego isso aqui é isso. Vamos fazer agora, terça-feira, 8 anos de casado, amados. Sabe o que foi que ela disse para mim quando a gente casar? Ela disse assim, eu vou lhe dar um voto de confiança para ver o que é que Deus tem para nós. Começamos a namorar. Quando nós casamos, eu só recebia R$600 de salário. Era o valor do apartamento. Ou seja, eu só tinha o valor da casa. Eu não tinha o valor da água, nem da energia. Não tinha o valor do IPTU. Não tinha o valor do gás. Não tinha o valor da luz. Não tinha o valor da internet. E não tinha o valor da comida. Eu só tinha o valor do aluguel. Mas, irmãos, tinha dias que a gente olhava para a geladeira e só tinha um pacote de cuscuz pela metade embalado. E não tinha frango, não tinha ovos. Mas, amados, hora nenhuma você iria me ver de joelho falando, Senhor, porque os caras lá do mundo jogam dinheiro assim, ó. A minha oração era, Pai, obrigado. Porque eu não estou aqui na terra como um servo. Eu estou aqui como um filho. Os filhos da rainha Elizabeth não precisam de cerimônia para ter alguma coisa. Eles têm porque eles são membros da família real. Eu não sou membro de qualquer lugar. Eu sou membro da sua família. Eu tenho uma coroa de príncipe aqui na terra. Eu estou esperando o suprimento chegar. Aí alguém ligava, pastor, graça e paz. Tudo bem, sonhei contigo, rapaz. Eu sonhei essa madrugada indo no mercado e fazendo uma compra para tu, tô levando aí. Chegava lá com R$1.000 de compra. Enchia a geladeira, enchia armário. E eu dizia, breve seremos nós que vamos fazer isso para as pessoas. Hoje, irmãos, vamos fazer 8 anos de casado agora, na terça-feira. E vou te falar uma coisa, amados. Tudo que a gente enfrentou lá atrás não anulou o que a palavra de Deus continua sendo. Tinha dias que ela queria enfraquecer, dizer, ei. Uma frustração humana não anula o poder que a palavra tem. Ainda que algo não funcione agora, isso não quer dizer que Deus parou de funcionar. Mesmo que não dê certo agora, Deus continua funcionando. Ah, meu Deus, tem alguém para crer comigo? Mesmo que algo não esteja funcionando para você agora, Deus continua funcionando. Vou te falar uma coisa, amados. Aleluia. Meu pai morreu, eu tinha 14 anos. Então eu cresci sem pai. Os vizinhos diziam, vai dar para traficante, a boca de fumo é na porta da casa deles. Vão ser tudo banda voou, porque que lá para isso, filando aula na escola, eu filava uma aula. Eu era terrível. Para jogar fliperama, 25 centavos. Filava uma aula. E os vizinhos diziam, rapaz, sua mãe que tome cuidado. Que agora que o pai morreu, a mãe fica o dia inteiro na rua. Ou vão dar para ladrão, ou vão estar tudo na prostituição. A minha irmã mais velha é pastora de uma igreja. Eu sou pastor de uma igreja. Meu irmão caçula serve no ministério comigo desde o início. Sabe, amados, a melhor resposta que você dá às palavras que o diabo dizem, porque quando o diabo lhe fala alguma coisa contra você,
O interesse dele não é que você fique triste na hora. É que essa palavra ecoe dentro de você, para que de tempo em tempo, no mesmo período, ele lhe visite com a mesma palavra. Você precisa começar a devolver a ofensa para o diabo. Quando ele falar para você, você não vai ser nada, diga para ele assim: não, eu posso até não ser nada agora, mas tu já perdeu de ser há muito tempo. Um dia eu encarto, o diabo disse: tu vai casar com ela como você não tem R$1. Eu falei pro diabo: eu posso não ter R$1 agora, mas a Bíblia diz que o meu pai há de suprir. Aí eu olhei pro diabo e claro, né, eu tô falando de mim, tá? Porque eu dramatizo tudo. Eu ouvi aqui, mas eu disse assim: o diabo tá aqui na minha frente. Eu disse: se eu falar uma coisa pra você, meu pai suprirá tudo. Tu tem pai? Porque o pai que tu tinha, tu cuspiu no prato que comeu. Tu é safado, rapaz. Aí minha avó dizia assim: olha, vai resolver lá, minha mãe. Vai resolver lá com o Emerson, que depois desse negócio de rena, ele tá lá. E minha avó era tradicional, que não podia nem bater palma. Ela dizia: depois desse rena, ele tá lá no quarto parecendo um louco. Quando eu entrei, ele tava falando com Satanás. Que Satanás? Vou te falar uma coisa, amados. Minha avó teve um diagnóstico de morte há uns anos atrás. Eu cheguei lá para visitá-la e falei para ela: a senhora só morre quando a senhora quiser. Ela vai fazer esse ano 90 anos de idade, cheia de vigor. O que eu estou querendo falar com você aqui? Quando você entende o poder de filiação, não é só para vir para o culto, levantar a mão e dizer: Deus é meu pai. É andar consciente. Eu não estou sozinho. Se alguém se levantar contra mim, confundido ficará quem se levantar contra mim. Caiam 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Fecha 10 lojas na minha frente, 10 lojas do outro lado, minha loja não fecha, meu negócio não quebra, minha igreja não para de crescer. Tudo aquilo que Deus tem para mim vai acontecer, queira o diabo ou não. Ainda que o diabo se levante contra mim 10 vezes, vai cair 10 vezes. Porque você não está só. Você tem um pai. Tem alguém para crer comigo nessa palavra aqui? Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus.